paz de Jesus nos envolva nesse instante e que possamos recepcionar as orientações do plano superior da vida, para que nós, juntos a essas orientações, possamos usá-las no nosso dia a dia, interiorizá-las e guardar conosco tudo aquilo que Jesus tanto nos dá. Que possamos ter uma tarde abençoada, de muita luz e muito amor. Boa tarde a todos. Alguns desencarnados já responderam, né? Agora eu vou pedir boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde. Melhorou um pouco, né? Bom, como foi proposto para nós, nessa tarde nós vamos conhecer um pouquinho mais do sermão do cenáculo, porque nós, na nossa criação cristã, independente da religião, mas sendo ela cristã, sempre nos aproximamos mais de um sermão. Qual seria? Desencarnados já responderam. Sermão da montanha, sermão do monte, sermão das bem-aventuranças, não é isso? Esse nós sempre tivemos um pouco mais de contato e é aquele que é mais próximo. E ele é importantíssimo porque Jesus, quando profere esse sermão, é para aquela comunidade que eu circundava na época e para a humanidade toda. Era um sermão público que servia para todas as pessoas que estavam necessitadas de amparo, de consolo, de amor. O sermão das bem-aventuranças, ele dá para aquelas pessoas que sofriam muito naquela época, principalmente o povo hebreu, a sustentar que teriam uma vida futura. Que Jesus fala nessas bem-aventuranças sempre de futuro, né? Felizes aqueles que choram, felizes aqueles que são humildes. Mas aí, quando a gente busca essas referências, quando ele fala as bem-aventuranças significam felicidades, naquele contexto, os cristãos, aquele povo estava sendo perseguido. A gente lembra dos filmes, né? Dos livros que a gente lê, que eles eram perseguidos, eles iam por circos romanos, eram subjugados de toda maneira. Então Jesus traz uma proposta dessa felicidade que transpõe aquele momento, que é a nossa verdadeira vida, que é a vida futura, a vida que temos e que somos. Porque na realidade, na Terra nós temos um momento, uma passagem, mas a nossa vida é a vida de espíritos. Nós somos na realidade espíritos imortais, não é isso? Então é isso que Jesus fala, de maneira aqui resumida. Olha, tenha fé no futuro. E é essa fé que faz com que as pessoas, que as comunidades, que as pessoas, como foi dito aqui um pouquinho antes, né, que o sofrimento ele seja transposto de uma maneira mais tranquila. Porque vamos imaginar, fazer um exercício, todos nós agora, se nós não tivéssemos essa interação com a espiritualidade. Se nós acreditássemos, se fosse uma crença para nós, que tudo acaba quando nós cerrarmos os nossos olhos físicos. Como seria a nossa vida aqui na Terra? Se com todas as religiões, e a gente fala de todas as religiões, porque todas as religiões elas têm as suas benéficas, não é isso? O que é o grande problema são os condutores, aqueles que levam as religiões, que muitas vezes se desviam dos caminhos que deveriam percorrer, o
caminho reto, o caminho certo. Certa feita eu estava numa exposição de um amigo e ele nos falou da doutrina espírita, que é o que nos interessa porque somos espíritas. Que a doutrina espírita ela é perfeita. Todos aqui concordam? Sim. Mas, dentro da casa dos espíritas, aqui eu não vou falar, porque aqui eu tenho certeza que está tudo certo, tudo maravilhoso, né? Não acontecem problemas, não tem discussão de trabalhador com trabalhador, todo mundo segue a mesma linha, certo? Não tem problema nenhum aqui, né? Sim ou não? Sim. Sim? Está tudo certinho. Bendita seja essa casa, porque aqui eu frequento de vez em quando tem os arranca-rabos. Mas a doutrina espírita não é perfeita? É perfeita, não é? E por que acontecem problemas dentro da casa espírita? Como? É isso. Porque quem está ali e frequenta não é um espírito ainda perfeito, certo? Está em busca da perfeição. Que Jesus também nos prometeu que nós seríamos felizes e faríamos o que Ele faz muito mais. Ou seja, chegaremos à perfeição relativa, chegaremos. Então as religiões, tirando a nossa, né, separando a nossa aqui para nós e indo para outras, minha esposa, por exemplo, ela é católica e às vezes ela chega falando que aconteceu isso ou aquilo dentro da igreja, porque as pessoas distorcem as coisas, os ensinamentos do Cristo, eles sempre foram distorcidos, quase que na sua totalidade, e até hoje fazem isso com o nome do Cristo. E é aí que Cristo, Ele vem e traz esse sermão do Senado. Nós vamos entrar no sermão agora, porque o sermão do Senado, ele é diferente do sermão do monte, porque ele é um sermão feito para os seus apóstolos. Todo mundo aqui sabe o que é o Senado? Eu não sabia, então pode ficar tranquilo. Todo mundo sabe o que é o Senado? O que significa sermão do Senado? Cenáculo nada mais é que uma sala. Se tu trouxéssemos para o dia de hoje, uma sala ampla de jantar, por exemplo, então era um lugar restrito, fechado, para que eles pudessem fazer a ceia e Jesus dar as suas orientações para aqueles apóstolos. Eu vou falar agora, e aí vocês vão visualizar o que é o Senado. Na casa de papai, mãe, dos avós, tinha um quadro na parede, que a figura central era o Cristo, certo? Todo mundo se lembra desse quadro, dessa pintura, dessa cena? E ao lado dele os apóstolos. Ali é uma retratação do Senado. Então nada mais é que uma sala, e numa linguagem religiosa, o cenáculo significa uma sala para que se exorte ou para que se discuta textos evangélicos, certo? Nós estamos na sala? Sim ou não? Sim. Estamos aqui abordando? Então, bem-vindos ao Senado aqui do Luiz de Abreu na tarde de hoje. Bom, tirando essas dúvidas, a importância também é que é um sermão de despedida, porque depois desse sermão vem a crucificação de Jesus. E é por isso que ele promove esse encontro entre os seus apóstolos. É claro que tem, quando você estuda isso em igrejas católicas, por exemplo, eles vão dar uma real importância àquele contexto que estava próximo da festa da Páscoa. A Páscoa que eles comemoravam, a Páscoa judaica, que tem uma diferença da Páscoa quando as igrejas apostólicas romanas elas fazem a festa. A festa deles, daquele povo judeu, significava a comemoração da libertação
do povo que era escravizado pelo Egito. Lembra como Moisés atravessa, que tem aquelas pragas lá com o faraó, que não consegue libertar o seu povo? É isso que eles comemoram, essa data específica. E o catolicismo comemora a ressurreição do Cristo, né? Então, essas são as diferenças. Então, Jesus estava ali, próximo de comemorar a Páscoa judaica, essa Páscoa aí da libertação do jugo do povo pelo Egito. Sendo assim, naquele momento da história, Jerusalém estava apinhada de gente. Já viram aquela figura do Círio de Nazaré? Lembra? Aparecida do Norte, quando chega a data lá, é 12 de outubro, né? Só que era daí para mais, né? Milhares de pessoas, todos os povos ali, naquela grande movimentação no templo de Jerusalém, próximo. Então Jesus aproveita esse momento, que ele sabe que vai acontecer, com todo aquele contexto que nós conhecemos da crucificação, e ele, então, com os seus discípulos, vê que é chegada a hora de passar algumas orientações para aquele povo. Mas aí nós podemos fazer uma pergunta: se esse sermão do Senado ele é fechado e é para os apóstolos, não seria melhor nessa tarde nós estarmos falando do Sermão do Monte, que é para a humanidade? Alguém acha que sim? Seria, né? Se fôssemos por uma lógica, seguindo uma porcentagem maior, sim. Mas então por que falar da passagem do Sermão do Senado, se era velado? Porque todos que estão aqui têm algo em comum, todos nós. Nós somos cristãos. Aqueles apóstolos já se foram. Daqui adiante, quem vai divulgar boa nova? Sou eu? Gente, se vocês não responderem, nós vamos ficar até assim. Sou eu? Divulgador da boa nova? Sou só eu? Somos todos nós. Aí, nós podemos pensar, mas eu não tenho dom da oratória, eu não tenho canal no YouTube, como é que eu vou divulgar a boa nova? A orientação principal de Jesus é para que nós implantemos em nossas vidas e na vida de comunidade a sua lei maior, que é a lei de amor. Então todos nós estamos inseridos dentro desse sermão, porque todos nós aqui conhecemos o Evangelho, não é isso? Pode não ser de uma maneira complexa, mas nós já sabemos que é o amor que nos direciona, porque Jesus deu uma boa de uma resumida naqueles 10 mandamentos da lei mosaica, que eram 10, e ele traz 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e próximo como a si mesmo. Então, se nós temos ciência disso, claro, nós vamos estudar, vamos saber dos pormenores na nossa caminhada, mas essa é a nossa alavanca para que possamos levar o Evangelho do Cristo a todos os lugares, dentro dos lares, dentro do trabalho, dentro da escola, na sociedade em geral, porque é em sociedade que nós temos que levar o Evangelho. Dentro das casas religiosas, sejam elas espíritas ou qualquer casa cristã, ali já é um lugar que é mais fácil, porque é o tema central. Mas no nosso dia a dia, nós vamos nos deparar com as dificuldades do dia a dia, nos relacionar com pessoas que
pensam totalmente diferente de nós, e aí entra o respeito, aí entra o exercício do amor que Cristo nos propõe. Saber lidar com as diferenças, que é amar ao próximo, né? Quando nós amamos a Deus, aqui é mais fácil. Agora, amar ao próximo vai ser em sociedade, vai ser com aquele parente difícil, vai ser nessas situações. O sermão do cenáculo, ele está em João, e ele vai em capítulo 14, 15, 16, 17, é muito extenso. Então a gente vai pegar algumas passagens que nós achamos que servem para nós, as mais, assim, que faz com que nós possamos usar no nosso dia a dia. Quando Jesus reúne aqueles apóstolos para aquela ceia no cenáculo, a sua primeira atitude foi fazer aquele movimento que nós conhecemos, já ouvimos falar, que as igrejas fazem, que é o lava-pés. O primeiro apóstolo que Jesus se aproxima para lavar os pés é aquele apóstolo que depois é uma das edificações do cristianismo, que é Pedro. Quando Jesus vai fazer, tira a sua túnica e se abaixa para lavar os pés de Pedro o refuta, fala: não, mestre, eu que tenho que fazer isso, não é? Eu que tenho que lavar seus pés, não o Senhor fazer o contrário. E Jesus então fala: Pedro, se você não aceitar isso, não respeitar isso que eu estou te falando, que eu vou fazer, não tem condições de você seguir o que nós estamos propondo. Então Pedro percebe o que Jesus estava propondo e fala: então, se é assim, mestre, porque tudo que é de Jesus a gente quer ao máximo, não é isso? Ele fala: então, lava a cabeça, lava tudo, então ele dá um banho geral agora, não é isso? Então Pedro entende. Jesus quer demonstrar o que nesse momento de lavar pés? Amor e humildade. Porque, trazendo para as nossas vidas hoje, perceba que Jesus está próximo de desencarnar aqui no plano físico. Então ele está demonstrando também que ele, mestre, e ele fala para eles: todos vocês me reconhecem como mestre, mas se eu que sou mestre lavo os vossos pés, vocês também, quando eu me for, terão que fazer o mesmo. Para que a sua doutrina de amor e de caridade fosse à frente e adiante, aqueles apóstolos que começariam esse trabalho precisariam ter humildade. E é assim que nós vemos os nossos grandes exemplos dentro da humanidade. Os que nós mais amamos a história, independente da nossa religião, são espíritos humildes, não é isso? Creio que para nós o primeiro é Cristo. Vou deixar com vocês, se tem outro exemplo humilde, de humildade. Chico. O que mais? Oi? Como? Gandhi, na China, que é hinduísta, né? Então, esses grandes exemplos têm nessa característica a humildade, porque é através da humildade que o homem entende esse amor ao próximo, que o outro é seu irmão e que é um irmão do mesmo patamar, filho de Deus, como todos nós somos. Porque aquele povo, apesar, porque o povo hebreu, ele tinha o entendimento que era diferente dos outros povos, de um Deus único, certo? Só para a gente ver como as coisas são complexas, naquela época eles tinham esse entendimento, mas eles queriam que todo mundo seguisse as suas regras. Tanto que o apóstolo João, o apóstolo Paulo lá na frente, ele vai ter muito problema
com os povos, os pagãos, porque o paganismo, ele seguia. Quando a gente fala de pagão, às vezes a gente imagina que eles não tinham religião nenhuma. Não, eles tinham religiões, só que eram muitos deuses. Então eles acreditavam no Deus Sol, no Deus da Lua, no Deus do amor. E um dos principais problemas é porque, para você se tornar e seguir as leis de Moisés, você tinha que ser, por exemplo, circuncisado. E eles não aceitavam a circuncisão. E o apóstolo Paulo teve muita dificuldade para passar o cristianismo adiante por conta disso, que é algo que é irrelevante, né? Uma pessoa ser circuncisada ou não muda o quê? Nada, porque o que nos faz diferente é a nossa moral, não é isso? É o que nós assimilamos dentro de nós de empatia, de amor ao próximo. É isso que vai mostrar que o Espírito está caminhando na direção do Pai, está um passo à frente, e o outro ainda está tentando seguir essa diretriz. Então, nessa passagem do lava-pés, que era uma coisa que só os escravos faziam, lavar os pés. Eles chamavam as castas menores, né? O povo que servia. E Jesus deixa claro aí uma das mensagens que é maior, que serve para nós hoje. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E às vezes dentro da nossa vida em sociedade, porque nós estamos numa posição de liderança, a gente às vezes quer ser servido. Às vezes a pessoa não cumprimenta. Eu estava vendo as coisas, a gente sabe que o Espiritismo não tem acaso, né? Mas às vezes a gente está vendo coisas bobas, coisas menores, que não tem nada a ver, mas acabam se encontrando às vezes com um texto. Todo mundo aqui lembra dos Trapalhões, né? Daquele quarteto. Sim, né? E por acaso eu peguei um trechinho da entrevista do Dedé Santana. O Dedé era quem escrevia a maioria dos textos, né? Eles lá que organizavam as coisas, que faziam eles voltar, porque eles improvisavam muito dentro das gravações. E o Dedé é o que eles chamam de escala, né? Para o comediante. É o que trazia eles de volta para o texto, os três. O Zacarias, o Mussum e o Didi. E trazia eles de volta para continuar e não sair do que eles tinham planejado. E ele entrou na Globo e o Mussum vinha vindo atrás e percebeu. O Mussum chamava ele só de compadre. Aí disse que ele chegou para o Dedé e: ô compadre, o que você tem hoje? Está com problema? Ele: por quê? Ele já sentou lá, pegou as coisas dele, começou a escrever. Você passou, não cumprimentou o porteiro, não cumprimentou o zelador, não cumprimentou a copeira, não cumprimentou não sei quem. Pegou na mão dele: vamos lá para fora. Voltou e cumprimentou todo mundo. Aí o Dedé falou: eu não fiz por mal, mas às vezes você está tão envolvido naquilo que você está fazendo no seu dia a dia, nas suas coisas materiais, que você acaba passando sem olhar para as pessoas que caminham ao seu lado, que te dão todo o hasteio para que você esteja até no momento de liderança. Não é isso? Porque um líder, ele vive sem a logística ao seu lado. Imagine um presidente de uma grande empresa se ele não tiver pessoas capacitadas para ajudar a dirigir tudo aquilo. Ele vai se perder e aquilo vai falir. Então, tudo numa engrenagem, ela é necessária e é importante. Não existe dentro de uma corrente um elo mais forte, um elo mais fraco. São todos elos iguais. Então, Jesus dá nesse sermão aqui
nessa lição do lava-pés algo que é muito importante, que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia em todas as situações que nós vivemos. Principalmente nós que somos trabalhadores e frequentadores de casas cristãs, né? Para que nós possamos levar isso e difundir o Evangelho fora, porque são nossas ações fora que vão demonstrar o que nós somos, né? Dentro da sociedade, que vão olhar para nós e ter curiosidade. Hoje nós já até temos isso. O Espiritismo tem uma conquista muito grande, né? Às vezes quando a gente faz uma coisa legal, você ajuda alguém, a pessoa te pede um livro, você dá. Não sei se já aconteceu com vocês, mas vem aquela pergunta: você é espírita? Já aconteceu? Aí fala: não sei se porque vocês gostam de ajudar, gostam de fazer. Não é para ninguém perder a humildade, continua lavando os pés, né? Mas é uma conquista do quê? De trabalho, né? De operar bem. Jesus, depois disso, ele também, ali, reunido com eles, fala que um deles vai trair. Todos nós sabemos quem foi Jesus, né? Foi Judas, o Iscariotes. E ele pergunta para Jesus: quem fala isso? Percebam como nós, humanos, somos tão displicentes até com as coisas espirituais. Eles estavam juntos com Jesus. E ele fala: quem foi molhar o pão, o vinho e der para ele. Está mais claro? Poderia ser mais claro? Ele pega e dá para Judas e fala no pezinho do ouvido de Judas: vá e faça o que tem que ser feito. Está claro, não está? Mas eles não entenderam. Olha que displicência. Eles pegaram só, e isso acontece que a gente pega só o final da frase, né? E a gente não pega o contexto geral. Aí eles escutaram: vai e faz o que tem que ser feito. E eles, como Judas cuidava das finanças daquele grupo, ele pensou: vai comprar alguma coisa para a ceia, ou vai fazer algum trabalho aí para o Cristo. E não entenderam. Essa é uma das... É importante Judas, porque Judas, nós pensamos que ele fez aquilo por dinheiro, não é isso? Pelo menos foi o que eu acreditei na minha infância inteira, até chegar em Espiritismo e estudar Espiritismo. Que Judas era um cara mau e que entregou Jesus pelo dinheiro. Alguém discorda? Oi? É quase. Está próximo. O que a literatura espírita nos aclara é que, na realidade, Judas esperava alguém que viesse ali para tomar conta, para dominar, para fazer aquele povo judeu, aquele povo hebreu, reagir àquela subjugação que eles estavam. Porque, mesmo podendo exercer a sua religiosidade, que eles tinham lá o templo de Jerusalém, tanto que Jesus ele é crucificado porque os seus irmãos de religião, né, apesar de Jesus não ter uma religião que nós possamos falar: não, Jesus era isso, mas ele vivia naquele contexto judaico, são aqueles sacerdotes e aqueles doutores da lei que fazem com que Jesus seja crucificado. Então eles podiam ali ter a sua religião, exercer sua religião, mas tudo se curvava ao jugo de Roma. Então eles arrecadavam muito dinheiro, mas uma grande parte era para Roma. Então Roma deixava aquilo acontecer. Se vocês estão aí quietos, cuidando de tudo e dando o meu aqui, está tudo certo. E Judas esperava que viesse, que esse Messias prometido fosse alguém que colocasse as armas em punho, e que, através da força,
livrassem daquela escravidão. E Jesus era assim? Não. Jesus conquistou a humanidade pela paz. Tanto que é chamado príncipe da paz. Então Judas faz um conluio com aqueles soldados, com aquele pessoal de Roma. Ele, olha, eu entrego Jesus, vocês me dão poder, está próximo do que você falou, vocês me dão poder, e aí ele pensa na cabeça dele, eu tenho poder nas mãos, eu consigo fazer a minha revolução, vou lá, solto Jesus, solto meus amigos que porventura foram presos, e está tudo certo. Foi isso que aconteceu. Prenderam Jesus e mataram. Tanto que depois, Judas, ele acaba se suicidando, se enforcando. Então, quer dizer, claro que ele gostava de dinheiro, mas não foi só pelo dinheiro, foi por ter a vontade de dominar, de ter poder. E é aí que a gente entra no horário vigiário, os nossos pensamentos. Porque às vezes o poder, ele faz que nós nos desviemos do caminho. E às vezes nem é o poder que nós temos em mão, é o poder que nós achamos que vamos ter. Então Judas é importante nesse contexto porque não é só o dinheiro, né? É as nossas imperfeições que às vezes dominam as nossas atitudes, que lá na frente vão dar um resultado equivocado. Nesse texto tem uma frase que a gente conhece muito, que Jesus fala: se quiser chegar ao Pai, precisa seguir as minhas orientações, porque tudo aquilo que eu fiz em nome do Pai. As palavras são de Deus. Ele fala mais ou menos assim, né? Que tudo provém de Deus. E ele fala, para chegar até Deus, que Ele é o caminho e a vida. Está nesse sermão. É o caminho, porque apesar de nós termos tido várias pessoas que nos levaram ao caminho de Deus, que tentaram, né? Na filosofia da Grécia, nós tivemos Sócrates, Platão, nós tivemos no povo hebreu aqueles profetas, né? Isaías, Salomão, mas todos eles tinham imperfeições e não tinham um domínio total do conhecimento do que é chegar até Deus. Então, Jesus fala que Ele é o caminho, porque Ele realmente é o caminho, é aquele que nos leva de maneira certeira ao Pai. Ele é a verdade, porque tudo que Ele promove, tudo que Ele fala, está dentro do contexto do que é verdade. Tanto que nós estamos aqui hoje, depois de mais de 2000 anos, ainda tentando entender o Evangelho do Cristo. E tudo que está no Espiritismo vai de encontro ao Evangelho do Cristo. E é a vida, que é a vida futura, que é o que nos importa, a nossa vida como Espírito. Nesse contexto, ele é muito amplo, né? A gente vai passar aqui numa das partes que é mais importante para nós, que ele fala que ele precisa ir para que venha o Consolador prometido. Quem é o Consolador prometido? Aquele que o Espírito se manifestará, mas o homem não poderá ver. Que religião que o Espírito se manifesta e a gente não vê? A doutrina espírita. Religião espírita. E não é só por isso que a gente fala, né? Está bem claro quando a gente lê os nossos textos, mas pela postura que o Espiritismo traz. A nossa dirigente, a Neide Ribeiro, que já desencarnou para o plano espiritual, quando ia um expositor lá na nossa casa de fora, ela dava a ficha do expositor para a gente, né? Fazia questão de ter ali um pouquinho do histórico do expositor. Principal, profissão. Para deixar bem claro que o espírita, o dirigente espírita, o trabalhador da casa espírita, ele tem profissão. Ele não vive da fé alheia. A gente pede papel higiênico, né? A gente pede para ajudar nas festas, porque tem água, tem luz, tem conta para pagar. Mas alguém que foi obrigado em algum momento a tirar dinheiro do bolso?
Não, e nunca serão. Se for em algum lugar que alguém citar isso, olha, você tem que me dar tanto para mim fazer uma desobsessão para expulsar. Jesus expulsava o demônio. Recebia alguma coisa? Era graça. Está lá no Evangelho dele, dai de graça, o que de graça recebeste. E é assim que a casa espírita trabalha. E o amor. Toda a casa espírita tem trabalho social. Uns trabalham com as crianças, aqui é para gestantes, né? No Joana também trabalha com as gestantes, trabalha nas ruas, né? A alimentação para os moradores de situação de rua. Bezerra de Menezes, que está mais próximo da gente, trabalha com os velhinhos. A casa que eu frequento trabalha na educação de crianças, né? Dá aula na escola. Enfim, é o Cristo se manifestando através do amor. Tem muita coisa, mas eu vou finalizar, tá? Porque o tempo é curto. Tem uma coisa que me chama muita atenção nesse sermão. Nós falamos no começo que Jesus deixou 2 mandamentos para nós, né? Que é amar o próximo, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, né? E nesse sermão, ele fala tanto de amor, depois vocês veem em casa o sermão com calma, tanto de amor por aqueles apóstolos, que ele fala, eu vou vos deixar um novo mandamento, que vos ameis como eu vos amo. Vocês serão conhecidos por muito amor. Então ele deixou um novo mandamento, que vós vos ameis como eu vos ameis. Quando a gente pensa nisso, qual a diferença de amar como Jesus nos amou e amar ao próximo como a nós mesmos? Quando nós nos amamos, qual é o parâmetro da nossa relação? O meu amor, não é isso? O meu amor é um amor ainda que tem algumas arestas. Então, qual o seu nome, irmão? Maria José. Eu amo Maria José. Mas se a Maria José, de repente, esqueceu de fazer alguma coisa, puxa, Maria José, ela está voada, está não sei o quê. Porque o meu amor, ele é com o meu parâmetro, com a minha régua. Mas se eu amar como Jesus nos amou, vou falar, não, ela esqueceu de fazer aquilo, porque deve estar com algum problema em casa, aconteceu alguma coisa nessa tarde, e vou até Maria José. Por que hoje você está assim, com a cabeça meio avoada? Aí Maria José fala, por isso. Nós usamos a régua de Jesus, então nós subimos o patamar de amor. Com esse amor que eu quero envolver vocês, pedir que me desculpem se não deu tempo de falar tudo que é necessário, mas é que falar de Cristo precisa de seminários e seminários. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus.